Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos baseados aqui no Salmo 142. Salmo 142, a partir do primeiro versículo, nós temos um lindo texto da palavra de Deus, de muita bênção de Deus aos nossos corações. São apenas 7 versículos, mas que tem muito ensinamento extraordinário de Deus para nós. Por isso, abre o seu coração, sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, infalível e toda suficiente para mim e para você. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É interessante que é um salmo didático de Davi, uma oração que Davi fez quando estava na caverna, fugindo ali de Saul, das perseguições de Saul, Salmo 142. O título aqui na minha Bíblia, versão revista e atualizada, é Oração no meio de grande perigo. Salmo 142, então, vamos ler juntos, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, Salmo 42, versículo 1, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Salmo 142, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um abração para a Estrela Rojas, nossa amiga querida lá do Chile, esposa do Jeremy, amado, querido, amigo também de longa data. Um grande abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós podemos aprender? O que nós podemos resumir, esboçar? Que lições preciosas nós podemos aprender do Salmo 142? É interessante que esse salmo é um salmo de lamento individual, atribuído a Davi em fuga de Saul, né? O antigo rei de Israel, antecessor a Davi. Davi aqui estava refugiado numa caverna, nós vemos isso em 1 Samuel 24. O tema central desse salmo é o clamor humano na angústia e a certeza do refúgio em Deus. O clamor humano na angústia e a certeza do refúgio em Deus. Qual é o objetivo, de Davi quando nos escreveu esse salmo? Mostrar como é que lidamos com o desespero através de uma oração honesta e sincera e de confiança na intervenção divina. Então, esse é o objetivo do Salmo, mostrar como eu e você podemos lidar com o desespero através de uma oração honesta, sincera e com confiança na intervenção divina. Qual é o contexto histórico desse período em que foi escrito esse lindo Salmo? Primeiro, a situação de Davi, perseguido, isolado e em perigo mortal. Ameaçado ali por Saul, que com raiva perseguia Davi. Também vemos aqui um estado emocional, sentimentos de abandono, medo e vulnerabilidade, mas também uma resolução, uma decisão convicta de buscar a Deus. Então, sentimentos de abandono, medo, vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo uma convicção de buscar a Deus. Será que você está sentindo alguma espécie de medo, de abandono, de vulnerabilidade? Então você acaba se identificando, é claro, com Davi. Então, primeiro destaque do versículo 1 ao versículo 2, clamo ao Senhor. É o destaque de uma oração, de um clamor, de uma súplica diante de Deus. Vemos aqui a oração como desabafo. Oração como desabafo. Davi derrama sua alma sem reservas, modelando uma comunicação autêntica com Deus. Lembre-se que nós temos a oração, que é um bate-papo com Deus, uma conversa com Deus. Nós temos a súplica ou clamor, que é aquela oração desesperada, oração emergencial diante de Deus. Nós temos a intercessão, que é quando apresentamos outras pessoas diante de Deus, em favor daquelas pessoas, apresentamos aquelas pessoas diante de Deus. Temos a batalha espiritual, que é quando
enfrentamos demônios, dando comandos de autoridade, batalha espiritual, e temos também as ações de graça, que é quando oramos, adoramos e exaltamos ao Senhor pelos seus grandes feitos e as suas maravilhosas obras, tá bom? Então a oração aqui no caso é como desabafo. Davi aqui derrama a sua alma sem reservas, modelando uma comunicação autêntica com o Deus de Israel, com o seu Deus, o Deus pessoal. Nós vemos também aqui a importância da perseverança. Por quê? Porque mesmo na escuridão, ele insiste em buscar a Deus. Mesmo na escuridão, busque a Deus, meu querido. Segunda divisão que nós vemos aqui é do versículo 3 ao versículo 4, quando o salmista diz: quando desfalece o meu espírito. Ou seja, nós vemos aqui sentimentos permeando o coração de Davi. Um sentimento de solidão, um sentimento que os inimigos haviam se levantado contra ele, no caso aqui Saul e seus soldados ali, que eram capachos dele. Davi se sente aqui encurralado, se sente traído, né, porque não havia feito nada de mal contra Saul, pelo contrário, havia ajudado Saul diante das situações com os filisteus, havia servido fielmente, havia sido compositor, músico, cantor ali no seu palácio, e nesse momento ele não sentia apoio humano nenhum, se sente encurralado, se sente traído, se sente sem apoio humano algum. Talvez você já se sentiu assim em algum momento da sua vida, assim como Davi. Mas Davi também vê Deus como testemunha fiel. Deus como testemunha fiel da sua vida. Apesar de naquele momento ele se sentir que ninguém se importava com ele, ao mesmo tempo existia uma resolução, um sentimento, uma convicção no seu coração, que Deus conhecia o seu caminho. Parte B do versículo 3. O terceiro ponto aqui é: tu és o meu refúgio. Nós vemos aqui uma transição do lamento, do clamor, da súplica para a fé. Davi declarando agora que Deus é o seu único refúgio e a sua única herança no versículo 5. E Deus é, gente, o nosso único refúgio em tempestade. Ele tem um caminho para nós no meio da tempestade, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso castelo forte, ele é o nosso abrigo, ele é aquele que está conosco nos momentos mais difíceis da vida. Então entenda, Deus é o seu único refúgio. Deus é a sua maior herança, o seu maior patrimônio, é o que diz o versículo 5. Vemos também no versículo 6 a 7 uma petição por libertação, um pedido específico para que a justiça de Deus seja aplicada naquela situação, que Deus julgasse a causa dele, que Deus desse a ele livramento daquela situação. E também vemos no final desse salmo uma expectativa da comunhão restaurada. E isso é lindo, né? Sempre é possível restaurar a comunhão com Deus, restaurar a comunhão com pessoas, na medida em que agimos baseados em princípios imutáveis da palavra de Deus, atemporais, sobrenaturais. Quando aplicamos esses princípios na nossa vida, Deus entra com providência. Nós vemos Davi aqui com a esperança de louvar a Deus publicamente, mesmo ali dentro da caverna, mesmo naquela situação hostil, mesmo naquela situação calamitosa que ele estava vivendo, ele cria uma esperança no seu coração de voltar a louvar a Deus publicamente diante de Israel, mesmo em meio a essa perseguição. E reflete aqui a importância da comunidade na fé, né? A comunidade dos crentes, a comunidade, a koinonia, a comunhão com os demais irmãos. Davi tinha esse anseio de orar publicamente, de louvar publicamente. Assim temos que ter um anseio de ir às nossas comunidades de fé, às nossas igrejas, aos lugares onde teremos comunhão com outros irmãos, oraremos uns pelos outros, estaremos ali prestes de cada dia mais buscarmos ao Deus único e verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E buscarmos os nossos irmãos em amor, em paz, em harmonia, ali naquele lugar onde juntos, né, juntamos cada ungido do Senhor, cada filho e filha de Deus, cada pequena brasinha de Deus, nós nos unimos e fazemos um grande fogaréu para a glória de Deus, onde o Espírito Santo é derramado, dons, talentos são vistos, ministérios são estabelecidos e a graça de Deus vem através da comunidade na fé, tá bom? Então é importante, procure uma igreja local se você não faz parte. Se você é aqui de Umuarama e região, vem estar conosco, Dr. Camargo 4555, aqui em Umuarama,
Paraná. Quais são os insights teológicos que nós vemos aqui? Primeiro, soberania de Deus. Vemos que mesmo em situações impossíveis, Deus ouve e Deus age. Segundo, vemos a compaixão divina. Deus se inclina para o quebrantado, é o que também diz o Salmo 34, 18. Ele não despreza o coração contrito e humilhado. Terceiro lugar, vemos esperança na redenção. Ou seja, a fidelidade de Deus transcende as circunstâncias. Deus é maior do que as suas circunstâncias. Deus é maior do que os seus problemas. E como é que podemos aplicar de forma prática o Salmo 142? Primeiro, tendo a oração como ferramenta. Esse salmo encoraja os crentes a expressar honestamente as suas lutas, os seus medos, os seus anseios diante de Deus. Em segundo lugar, fé em meio ao isolamento. Precisamos lembrar que Deus está presente, mesmo quando os outros falham ou os outros estão ausentes. Também percebemos aqui a necessidade da comunidade e do testemunho de fé. A libertação de Deus na nossa vida visa glorificarmos a Deus na nossa comunidade local e edificarmos uns aos outros em amor, é o que diz o versículo 7. E concluindo tudo, a lição central é que nas cavernas da vida, Deus é o refúgio e a resposta do crente. Vou repetir, nas cavernas emocionais da vida, lembre-se, Deus é o nosso refúgio e a nossa resposta. Vemos também um chamado à ação, a perseverarmos na oração, a confiarmos na justiça de Deus, a aguardarmos com esperança o agir de Deus a nosso favor. Nós vemos aqui uma ênfase pastoral, profundidade teológica no Salmo 142, com uma aplicação acessível, sempre ressaltando a relevância desses princípios e valores desse lindo Salmo 142 nas crises contemporâneas que estamos vivendo. Nós vemos aqui que o Salmo aponta para Cristo, que em sua maior desolação, descrito lá em Marcos 14:34, confiou no Pai para a sua vitória final. Tá bom? Então, lembre-se disso. Nas cavernas da vida, Deus é o refúgio e a resposta. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovanni. E siga esse canal PR Giovanni no YouTube. Não esqueça de apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós estamos numa série de vídeos ensinando o Salmo 142. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no 142, finalizamos hoje. E amanhã, com a graça de Deus, vamos estar ensinando o Salmo de número 143. Já estamos no final dessa jornada, com a graça de Deus, todos os dias, estudando um Salmo, aprendendo lições, princípios, imutáveis, eternos, atemporais, para que possamos aplicar na nossa vida, crescemos em graça, conhecimento, maturidade, unção diante do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. O que nós aprendemos foi, de 1 a 2, clamo ao Senhor, de 3 a 4, quando desfalece o meu espírito, de 5 a 7, tu és o meu refúgio, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Giovanni, quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse breve estudo do Salmo 142, louvando e adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas, Pai, naqueles que nos ouvem pela internet. Todos os dias, ó Deus, recebem uma palavra do teu coração e, ó Deus, expresso pelo meu coração diante do Senhor. Que possamos, ó Deus, sair da lamentação para a fé, para a confiança plena no Senhor. Possamos expressar o nosso coração, chorarmos na tua presença, expressarmos as nossas dores, medos, ó Deus, ansiedades, aquilo que assola o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aos teus pés, aos pés da cruz, para que o Senhor, no teu tempo, haja com a tua justiça, haja com a tua misericórdia, graça, poder e unção a nosso favor. Alinhe o nosso coração com o céu, corrija a nossa vida dentro daquilo que está extraviado, errado, ó Deus, equivocado, nos conserta, nos restaura, nos liberta de todo mal, cura o teu povo, restaura, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo e abençoa cada um deles, é o que nós te pedimos, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém
e amém. Quero dar um oizinho para o Rafael Luiz Neiva, a Lara Zimmermann, minha sobrinha preciosa, a Jaque Melli, a Estrela Rojas, que estão aqui online conosco. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal. E aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Dias de culto, horário da igreja, as nossas mídias sociais, as informações para que você possa contribuir conosco. Eu te incentivo, faça isso. Lance a sua semente no reino de Deus e você vai ver essa semente brotar, multiplicar, Deus te abençoar, prosperar financeiramente. Que a graça, o favor, a bênção e a unção de Deus venha sobre você. Não esqueça também de deixar nos comentários da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos de todo o coração, Senhor. Abençoa cada um deles. Louvado seja o teu nome. Amém e amém.